francotiradores, vocês têm que ver o que está acontecendo. O preço do Bitcoin no momento é que estamos enfrentando uma grande resistência, exatamente como previmos aqui no canal de atiradores. Porque não recebemos uma confirmação no gráfico Bitcoin contra a espionagem, estamos entrando neste fim de semana. Só temos mais um dia útil para a abertura dos mercados de ações. Eles estão prontos para abrir os mercados futuros em algumas horas, em menos de 2 horas. E, portanto, esta é uma atualização extremamente crítica. Atiradores, porque veja isso nas paradas agora, o que você notará é que o Bitcoin está começando para voltar ao seu recorde anterior de 2018, em 19.800. Se começarmos a ficar abaixo de 19.800, agora estamos de volta dentro dessa faixa aqui, o que abre a porta para mais desvantagens. E o que é muito interessante sobre isso é que SP500 também estão dentro de uma zona extremamente apertada aqui, enfrentando resistência no ponto médio dessa faixa. Você pode ver que o equilíbrio anterior é o principal suporte e só temos falta mais um dia útil para a abertura dos mercados de ações antes de entrarmos neste fim de semana. Temos que monitorar o que acontece nesta sexta-feira porque 37,05 para os mini contratos futuros SP500 é extremamente significativo. E atiradores, se você foi sintonizado no canal, você sabe, não fomos enganados porque o gráfico Bitcoin contra SP, que sabíamos, não quebrou seu nível de resistência e está dentro de um padrão de baixa, esse triângulo descendente. Então eu disse a vocês que se não estivéssemos quebrando essa resistência extremamente importante, não havia razão para dizer que o Bitcoin estava pronto para uma forte subida. E então nós tem 24 horas restantes para os mercados de ações antes de fecharem. E então chega o fim de semana. A propósito, o Ethereum é bastante calmo, ainda mantendo acima de 65.000 Satoshi. Mas o que é mais importante agora? Assistir a abertura desta sexta-feira e depois entrar neste fim de semana se conseguiremos ficar acima de 19.800. Lembre-se, pela primeira vez, fechamos nossa vela mensal abaixo desse nível de suporte extremamente importante aqui no mês anterior. Vimos 3 meses onde esse grande apoio se manteve, mas finalmente fechamos abaixo dele. E agora, mais do que nunca, 19.800 são extremamente importantes. Se chegarmos abaixo, isso abrirá a porta para 17.204. E então temos a abertura semanal anterior como um obstáculo que os ursos terão para enfrentar aqui em 18.809. Portanto, 18.809 é o suporte imediato de curto prazo. Se quebrarmos abaixo de 19.800, agora, digamos que vemos verde em toda a linha para a abertura desta sexta-feira, então, nesse ponto, o que podemos supor é que, se mantivermos 19.800, a porta ainda está aberta para o Bitcoin voltar acima de sua média móvel de 20 semanas em $22.000, potencialmente em direção à nossa meta de 24.300. É isso que estamos monitorando para a abertura desta sexta-feira. E, a propósito, eu só quero que vocês prestem atenção aqui ao DX por ainda não quebramos essa tendência de alta. Nós só formamos um alto nível até agora e ainda não nós formamos quaisquer mínimos mais baixos. Você pode ver que também formamos apenas mínimos mais altos. Então me diga que não seria interessante se, pela primeira vez, época deste ano decide formar uma baixa. E isso é algo que também estamos monitorando aqui porque a porta está aberta para o DX para formar um mínimo inferior abaixo da abertura semanal anterior em 113 que atualmente é a resistência. E lembre-se de que já atingimos o nível de resistência de vários anos em 114, o que significa que existe uma possibilidade. Isso poderia ter sido potencialmente um top para o DX ainda não há confirmação, mas uma baixa mais baixa seria extremamente interessante ver aqui para o DX o tema o gráfico de Bitcoin acima de 65.000 Satoshi é extremamente positivo. A cadeia inteligente financeira foi hackeada hoje. E isso é um pouco de novidades para você chegando nesta sexta-feira aberta para esta atualização das 3 da manhã quebrou como uma para os francotiradores de algoritmo do YouTube se você suportar esses 13 atualizações. E além disso, direi Japão queda de 30,7% nos mercados internacionais bastante calmos no momento. E então vai ser extremamente interessante ver como o S&P 500 fecha nesta sexta-feira. Mas o ponto principal, por enquanto, que devemos ter em mente os francotiradores é o fato de estarmos enfrentando uma grande resistência. E até o Bitcoin contra o emparelhamento de espiões pode quebrar sua maior resistência. Não temos a confirmação de uma fuga mesmo que o Bitcoin esteja quebrando seu nível de resistência, digamos, anual, como fez. Isso ainda não é uma confirmação. Ainda não vimos liquidações curtas, o que significa que ainda não vimos um pequeno aperto. Não vimos uma fuga real.
Acabamos de ver uma ação lateral do preço. E, portanto, 19.800 ainda são extremamente importantes acima de 19.800. Temos 24.300 abaixo de 19.800. Temos 17.204. E essa é a faixa que o Bitcoin está jogando. E vamos ver o que acontece com os franco-atiradores. O DXY não formou novos máximos anuais depois de atingir essa grande resistência em 114. E isso é um pouco de reflexão nesta sexta-feira. O S&P 500 também enfrenta grande resistência. Algumas pessoas estão perguntando nos comentários de ontem o que é esse canal que eu desenhei para o S&P 500. Na verdade, esse é um canal que praticamente contém o S&P 500 de volta agora. Isso remonta ao início deste ano, onde tivemos o recorde histórico para o S&P 500. E então você pode ver se deveríamos usar os 3 pontos de contato significativos aqui para o nível de resistência desse canal e a tendência de baixa que S&P 500 foi. Esse é o canal em que estamos tocando atualmente. E, portanto, estar abaixo do ponto médio desse canal. Você pode ver que estamos encontrando resistência aqui no ponto médio desse canal. Então, se conseguirmos superar isso, isso também é uma possível confirmação de um impulso positivo. Mas é por isso que éramos muito confiantes aqui no canal de atiradores que não queríamos nos deixar enganar aqui com muitos idiotas dizendo que estamos prontos para uma fuga. Não obtivemos uma confirmação acima dessa grande resistência. Então, isso é o que estamos assistindo aqui. É por volta de 3.800 para o S&P 500 e mini contrato futuro. E com isso dito, vai ser interessante ver como esta sexta-feira se desenrola. A volatilidade realmente diminuiu aqui para o Bitcoin. Mas mais uma vez eu quero realmente enfatizar os franco-atiradores. Nem sempre é o caso, mas agora é o gráfico mais importante. É o gráfico de Bitcoin contra a espionagem. É o que nos dará a confirmação mais rápida do próximo movimento. E você pode ver aqui que estamos claramente dentro de um triângulo descendente ainda para sair dessa. Portanto, se pudermos começar a ver alguma ação do preço acima dessa grande resistência, esses serão os primeiros sinais de uma grande mudança ascendente para o Bitcoin. E com isso, obrigado a todos os atiradores por sintonizarem o canal para este sucesso de 3 atualizações comum para o algoritmo do YouTube. E eu vou ver vocês neste fim de semana, franco-atiradores.